Oi gente, hoje nós estamos aqui em Éfeso para mostrar tudo para vocês sobre essa antiga cidade da Ásia Menor, com muita história para contar e com muita coisa para a gente ver. A gente vai caminhar pela cidade e aos poucos a gente vai dizendo para vocês o que é cada coisa, aquilo que eu souber também, porque existem coisas que eu ainda nem descobri por aqui, mesmo tendo vindo aqui várias vezes, sempre tem alguma coisa nova para ver. Uma coisa bem interessante, o valor da entrada subiu muito. Ele está custando 100 liras por pessoa, independente de você ser cidadão turco ou não. A entrada é das 10 da manhã até as 18h30. Caso você queira adquirir o Museu Card, que antes da pandemia custava 250 liras, ele agora está custando 550. Então, se você tá com o orçamento ali contadinho, eu já tô te falando o valor para você poder fazer a sua conta e avaliar se vale a pena. Eu acho que vale muito a pena, porque aqui dentro tem inclusive uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo teu primeiro amor. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, de 1 a 7. Éfeso era a cidade do Oriente mais populada depois de Alexandria e Antioquia, e possuía um porto e um império bastante importante. Residência dos procônsules, era a capital da província da Ásia e desempenhava um papel comercial, político e religioso de primeira ordem. Era a terra natal do filósofo Heráclito. Aqui em Éfeso, segundo os historiadores, cerca de 250 mil habitantes viviam nesse local, nessa cidade. O que a gente vai ver nesse vídeo é apenas 5% de tudo que existia antes. Essas pessoas fizeram desse lugar, dessa cidade, uma das mais importantes e mais lotadas na época da Antioquia e de Roma. Então é muita história. Por toda Éfeso e ao entorno de Éfeso é possível a gente ver pés de figo e pés de oliveira, o que na Bíblia é muito citado. Então é uma árvore bem importante porque ela faz parte da literatura bíblica, as figueiras e as oliveiras. Aqui nós teremos início as escadas, que ela é sempre destacada na literatura porque são escadas feitas em mármore e elas vão nos levar aos templos maravilhosos que existiam na cidade, ao pórtico da biblioteca e a frescos com detalhes incríveis. A gente vai ver tudo isso agora descendo por essas escadas. Daqui é possível ver uma parte da cidade de Éfeso e um dos prédios mais bonitos dessas ruínas, a biblioteca. Nós vamos até lá, descendo pelas escadas de mármore. Éfeso é um testemunho da grandeza e proeminência de uma civilização antiga. Esse é um dos personagens que adornam esse lugar.
vários gatos por aqui. Aliás, tem vários gatos por toda a Turquia. E eles estão sempre pedindo carinho. Ai! Ai! Eu não vou mais fazer carinho nele. Ai. O culto de Diana, deusa com muitos seios, deusa efesina da fecundidade e da vida, com um grande templo a si dedicado, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, atraía grandes multidões e representava um comércio bastante lucrativo para a prosperidade do artesanato local. A presença dos judeus também era bastante compíscua, existiam tantos que formavam um dos grupos étnicos da cidade. De acordo com a tradição mais antiga, Éfeso foi a última residência do apóstolo João. O apóstolo Paulo também chegou a Éfeso pela primeira vez na companhia de Priscila e Áquila no final de sua segunda viagem apostólica em direção à Síria, parando por lá muito pouco tempo, no verão do ano 52 depois de Cristo. Isso está em Atos 18, do 18 a 21. Éfeso é uma cidade que cresceu em torno dos maiores templos da época. Como Éfeso era a capital da Ásia Menor, então aqui se concentravam o comércio e toda a população vinha para Éfeso, fazendo com que essa cidade crescesse absurdamente. Um desses templos é o templo de Domiciano, que ficava exatamente nesse local. Enquanto o apóstolo Paulo se encontrava em Éfeso, ao escrever para a comunidade de Corinto, declarou com entusiasmo o vasto campo de trabalho de missionários que ofereceu aos seus cuidados. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. 1 Coríntios 16, versículo 9. De fato, Éfeso era o ponto de confluência e a porta que abria para a província asiática populosa e diversa. Essa é uma outra fruta bem comum na Turquia, a romã. Você vai encontrar pés de romãs, pés de azeitona, pés de figo, pés de damasco, por toda a Turquia. Por onde você andar, você sempre vai encontrar alguma dessas árvores. Gente, é incrível a sensação de você caminhar por lugares bíblicos, históricos, por onde passaram imperadores, autoridades e a população comum. Essa é uma antiga fonte que fica no cruzamento das ruas principais aqui de Éfeso. Ela foi doada pelo procônsul da época, Gaius Laecanius Bassus, em 80 d.C. E ela fica exatamente num dos pontos principais de Éfeso, e hoje a gente consegue ver as ruínas. Então imaginar isso, tentar compreender a imensidão desse lugar para a época, é uma coisa realmente incrível. Éfeso ela foi dominada por vários impérios, como o romano, os jônios, os lídios e os persas, mas ela conseguiu manter toda a sua autonomia com um governo próprio. Quando a gente vem descendo essa escadaria de mármore, à direita a gente encontra esse prédio também, que tem uma arquitetura bem bonita. Essa é uma fonte que foi doada por Tibério Cláudio ao imperador, em homenagem a Artemis de Éfeso, ao imperador Trajano. Também é uma paradinha interessante aqui na escadaria de mármore. Uma coisa que é bem necessária quando você vier a Éfeso, você precisa tomar cuidado com a escadaria. Ela é de mármore. Se for um dia chuvoso, então, muito mais cuidado. Sapatos confortáveis e elas são bem escorregadias. Então tome cuidado com o sapato que você vai usar quando vier a Éfeso.
aqui desse lado nós temos uma parte da cidade que atualmente é fechada, então ali você volta a pagar um outro valor, que eu vou ver quanto custa, para que você possa visitar as casas da época. É chamado de terraço, os terraços das casas. Essas são casas da época, ruínas das casas da época. E ali tá a parte que eu falei pra vocês, coberta, ela é fechada. Eu vou ver quanto custa o ingresso para entrar lá. Essa também é uma das construções mais bonitas ao longo do caminho, dessa descida pela escadaria de mármore. E esse é o templo de Adriano. Gente, olha mais um gatinho dormindo aqui. Gente, eu vou entrar agora nessa parte que é coberta aqui de Éfeso, para mostrar para vocês. São as casas preservadas das pessoas mais ricas que viviam aqui em Éfeso. Então elas ficam à parte, você paga o ingresso lá na entrada de 100 liras e aqui custa 45 liras para as pessoas que quiserem visitar. A gente vai subir aqui por essa escada agora. Visitar Éfeso é uma das coisas que todo turista, todo viajante, toda pessoa que gosta de história precisa fazer se vier a Izmir. Éfeso ela foi erguida, segundo a história, 1000 anos antes de Cristo até 1500 anos depois de Cristo. E ela foi destruída por um forte terremoto entre 17 depois de Cristo e em seguida ela foi reconstruída e ampliada por Tibério. Era uma cidade bem importante, eu já comentei isso anteriormente. Ela era bem cosmopolitana e é uma das cidades importantes para as religiões. Ela foi um lugar bastante significativo para o crescimento do cristianismo e ela teve seu início aqui. Ela é uma cidade bem significativa para o cristianismo. No início do cristianismo, ela teve bastante representatividade. E foi aqui também que foi realizado o terceiro concílio em 431. Então é muita história. É caminhar por lugares onde a história conta cada passo. Olha, mais mosaico ali no chão. Aqui ficava uma fonte.
Agora vamos conhecer o banheiro da época. Ama bizim değil. Ali já tem um gatinho, gente. 2 gatinhos. Se vocês têm curiosidade em saber como era o banheiro na época, então dá uma olhada. Aqui é o vaso sanitário. E aí a gente percebe que tem um do lado do outro. Então as pessoas usavam o vaso comunitariamente. Várias pessoas podiam usar o banheiro ao mesmo tempo. Em Éfeso, nós já falamos anteriormente a relíquias mundiais. Uma delas é a biblioteca dedicada a Tibério Júlio Celso. E existia aqui nesse lugar cerca de 12 a 15 mil pergaminhos. E agora nós vamos conhecer as ruínas do interior desse, que é um dos edifícios mais bonitos das ruínas de Éfeso. A Biblioteca de Celso era um edifício antigo em Éfeso. Foi construída em homenagem ao antigo senador romano Tibério Júlio Celso Polemiano, e suas obras foram concluídas em 135 pelo filho de Celso, Tibério Júlio Áquila Polemiano, cônsul suffecto em 110. Celso havia sido cônsul em 92, governador da província romana da Ásia em 105, e era um cidadão local rico e popular. Ele era um nativo de Sardes, vilarejo nas proximidades, e estava entre os primeiros homens de origem puramente grega que se tornou cônsul do Império Romano. Ele é homenageado tanto como um grego quanto um romano na própria biblioteca. Celso pagou para a construção da biblioteca com a sua própria fortuna pessoal. Esse é um pé de oliveira, para quem nunca viu, é uma árvore às vezes muito grande e às vezes um tamanho médio, fica cheio de azeitona. A gente fez uma pausa aqui numa sombra, porque é bem quente, esse mês de agosto é o mês mais quente em Izmir. Então, para quem vem a Éfeso, é interessante vir bem cedinho, porque você não pega o sol tão escaldante. A gente já tá aqui, já passou do meio-dia, então a gente deu uma paradinha aqui. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês as ruínas que ficam logo depois que você sai da biblioteca.
Oi, gente! Estamos aqui fazendo foto no meio da história mundial. A bandeira do Brasil. Com a bandeira do Brasil. Ah, eu vou colocar essa daí enrolada, né? Olha, gente, orgulho de ser brasileira. Que a gente só adquire quando a gente vai morar fora. Porque a gente sempre acha que tem país melhor que o país da gente. Mas o Brasil não deixa muito a desejar, não. Imagina você caminhar pelas ruas por onde o apóstolo Paulo caminhou. Éfeso, ela foi palco do ministério do apóstolo Paulo por 3 anos. Então eu imagino que ele tenha caminhado por essa avenida, por ser uma das avenidas principais da cidade. Ele caminhou, entrou por algumas casas. Então é interessante a gente caminhar fazendo essa analogia. Éfeso é uma cidade que teve bastante importância religiosa no início do cristianismo. Uma das cartas do Apocalipse foi dirigida a essa igreja. Então, quando a gente caminha por aqui, passa um filme na cabeça. Quando você lê sobre a história, quando você compreende alguns fatos importantes mundiais e você passa pelo local, faz um outro sentido na vida. Ela foi erguida entre 1500 depois de Cristo e 1000 antes de Cristo. Isso também remonta a um período de muita dificuldade. A gente vê pela forma da arquitetura, o peso das pedras. Então muitas pessoas trabalharam para erguer essa cidade. E ela tinha uma importância muito grande. Era um polo comercial muito forte, uma das maiores cidades da Ásia Menor, a capital da Ásia Menor, com uma importância econômica muito grande. Então caminhar por aqui faz com que a gente sinta realmente a história de verdade. É bem interessante. Tô cansada. Bom, a gente entrou por aqui. E tem uma outra entrada pelo outro lado, uma entrada e uma saída. Então, se você vai visitar a Casa de Maria, você pode tanto entrar por aqui e sair por lá. Mas se você deixar o carro aqui, se você vier de carro ou ônibus e estiver parado aqui, você vai ter que andar 4 km e voltar 4 km. Mas uma pessoa bem inteligente, que não é o nosso caso, a gente deixou o carro aqui. Então a gente andou 4 km e voltamos 4 km. Aí você precisa de alguém que te largue na porta e vá fazer o contorno e espere você na outra porta, que também não era o nosso caso. Então a gente andou os 8 km.